queridos, graças e paz. Estamos aqui para mais um culto de escola dominical. Eu quero convidar vocês, e seja bem-vindo, que vocês estejam participando desta aula, que seja produtiva para cada um de vocês. Eu quero, nesse momento, pedir a cada um de vocês que abram aqui a palavra do Senhor, no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3 até o 5, que diz assim, amados e amadas: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até a glória. E estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado. Que Deus aplique esta palavra no coração de cada um de vocês. Nós vamos agora para uma oração e logo após nós vamos para o período de louvor e adoração. Peço vocês que adorem ao Senhor, na beleza da sua santidade, e logo mais estaremos com a explanação da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito e glorioso Pai, te louvamos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, começando, meu Deus, pelo teu amor maravilhoso, perfeito, que é derramado, Pai querido, sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, por nos amar sem antes nós te amar, Senhor. E aos poucos, com a ação do Teu Espírito Santo, com o auxílio das Escrituras, Pai, nós vamos aprendendo e vamos exercendo esse amor, meu Pai querido. Queremos também Te louvar pela ação do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, a ação redentora, a obra e o sacrifício de Cristo Jesus e a obra que o Senhor, Pai, está realizando na vida da igreja, na vida do Teu povo e individualmente, Senhor. Nós também, Pai, glorificamos e cremos, Pai, na Tua obra em relação da salvação no sentido geral, que o Senhor começou a obra e o Senhor, querido Deus, está aqui, Pai, nos afirmando que o Senhor iniciou e o Senhor completará, Senhor. Essas são as Suas palavras através do apóstolo Paulo, Pai. Nós Te louvamos por tudo, Pai. Abençoa, Pai, esta obra, abençoa este ministério, o nosso pastor presidente, cada ombreiro e cada membro desta amada casa, e cada um que estão ouvindo e assistindo e participando, meu Pai querido, deste culto de escola dominical, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pronto, queridos, vamos ao momento de louvor e adoração. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós iremos louvar o hino da harpa cristã, o número 4. Deus velará por ti. Desvelará
do Senhor. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graças paz. Nós vamos darmos continuidade agora à ministração da palavra de Deus. E gostaria de pedir a vocês que continuem com a Bíblia aberta, lá em Filipenses, agora no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11, que diz assim, amados: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou-se como usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar, queridos. Ó amado Deus e querido Pai, bendizemos o Teu nome, Pai, porque Tu és santo e poderoso, Senhor. Teu sacrifício foi extremamente necessário para o nosso resgate e salvação, Senhor. Por isso, Te louvamos e Te adoramos. Que esta palavra doce, maravilhosa, poderosa, com essência tão grandiosa, Senhor, tem que estar fluindo de maneira, Pai querido, forte na nossa boca, porque por quem somos salvos e libertos, que é o nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, Pai querido. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza a exercermos o nosso ministério, a nossa missão de forma unida e harmônica, glorificando o Teu nome, Senhor, meu Pai querido. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, estamos aqui neste culto maravilhoso de Escola Bíblica Dominical, e o tema que nós vamos trabalhar nesse momento é vivendo em unidade. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu esta epístola em meados dos anos 60 a 63 depois de Cristo, quando estava preso em Roma pela sua primeira viagem missionária. Pela sua primeira vez ele estava ali em Roma, na sua viagem, exercendo seu ministério, e foi aí que ele recebeu a visita de Epafrodito, trazendo junto com ele uma ajuda financeira. E então o apóstolo fica muito feliz com essa atitude dos filipenses. A igreja de Filipe se reuniu para mandar uma ajuda para o apóstolo, e ele fica muito feliz pelaquela atitude e pela preocupação com o seu líder. O apóstolo Paulo vai escrever esta carta ou esta epístola por várias razões.
A primeira é para agradecer a contribuição dos irmãos e a preocupação com seu líder. Está lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 21. O segundo objetivo é para mandar o jovem de volta com a carta, para que os demais irmãos que os tinha enviado visse que o rapaz estava bem. Filipenses capítulo 2, versículo 25, 27 e 30. Esse jovem, pelo relato dos versículos, esse jovem chegou até Paulo muito enfermo, quase perto da morte. Paulo intercede por ele, clama a Deus, suplica a Deus, e o Senhor, pelo seu beneplácito, pela sua graça e misericórdia, cura este jovem. Então Paulo, uma das razões para escrever esta carta é para mostrar que esse jovem está bem agora, foi curado e está com a saúde excelente para a glória de Deus. A terceira razão é para informar que dentro de alguns dias Timóteo chegaria a Filipos para expressar o seu próprio desejo de voltar novamente. Filipenses 2, 24. A quarta razão para que o apóstolo Paulo escrevesse esta epístola é também por questões de problemas entre duas mulheres na igreja que estavam cooperando muito na obra do Senhor, mas agora estavam entrando em choque, estavam entrando em conflitos, Por alguns momentos elas tiraram aqui a visão do reino e olharam mais para a obra em si, e elas agora estavam se degladiando, brigando. Então o apóstolo Paulo estava informando que Timóteo chegaria para expressar a sua alegria e o seu prazer e desejo de estar de volta, e agora por questões doutrinárias, de ética, de prática cristã, para trabalhar com estas irmãs, não desprezando nenhuma delas, que era a Síndique e a Evódica. Paulo manda que o líder daquela igreja trabalhasse com ela de maneira sábia e amorosa, sem desprezá-la em nenhum momento, sobre nenhuma hipótese, mas trabalhasse junto com ela. Então, por essas razões, aqui o apóstolo Paulo vai escrever esta carta e endereçar aos filipenses. A outra coisa, querido, é que essa epístola é conhecida como a carta da alegria. Paulo fica regozijado pela dedicação dos irmãos na obra do Senhor. Paulo fica satisfeito que esses irmãos continuam firmes no Evangelho, a sua fé está inabalável, e a preocupação que eles tinham pelo seu líder. O líder estava preso, então eles se reúnem e mandam uma ajuda, e também para ver como é que Paulo estava de saúde. Então Paulo fica regozijado desse interesse deles pelo apóstolo Paulo, querido. Paulo fica feliz que esses irmãos estão se desenvolvendo e glorificando o nome do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele vai advertir esses irmãos, trazendo a realidade e o objetivo central, que é de glorificar a Cristo e que a obra do Senhor se desenvolva de maneira maravilhosa, de maneira unida, harmônica, e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Vamos ver os versículos abaixo, ou os versículos seguintes, que diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia. Verso 2: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Meus amados, percebam aqui que o apóstolo está se referindo
a unidade da igreja e a sua satisfação em trabalhar em prol do Evangelho, que foi implantado pelo Espírito Santo através dos apóstolos, começando pelos apóstolos, que vieram antes de Paulo, e logo após o apóstolo Paulo, que alcançou muitos continentes, implantando igrejas e vidas que foram convertidas pelo poder do Evangelho e a ação do Espírito Santo, que se propagou com a pregação do Evangelho do Reino de Deus. A unidade da igreja, ela vai causando esse desenvolvimento maravilhoso, de maneira que você se sinta satisfeito e o nome do Senhor é glorificado. Mesmo que a igreja seja grande e tenha muitos membros e grupos, ele tem que se unirem junto com o seu líder e com o seu pastor para o desenvolvimento da obra, glorificando a Deus em amor e em santidade. Essa união entre irmãos é uma qualidade que agrada ao Senhor e à igreja e ao povo que estão à nossa volta. Quando os irmãos se unem, eles caem na graça do povo, pelo dom de atrair as pessoas, pela graça de Deus que há em nós. Veja bem, não é essa graça salvadora, a graça que nos levará aos céus, mas é a graça, é a qualidade natural que Deus nos coloca de atrairmos as pessoas pelas nossas atitudes, pela maneira da gente agir, como a gente se comporta no meio social. É uma pessoa honesta, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que gosta de ajudar, é uma pessoa interativa, é uma pessoa verdadeira, mas que não usa a verdade para machucar as pessoas, mas é uma pessoa verdadeira que não aceita pleita contra o inocente, mas é aquela que sempre quer o bem de todos, para que tudo termine bem, de maneira que termine de uma forma harmônica e cheia de amor. Então isso cai na graça do povo. Imagine uma pessoa que sempre gosta de fazer o bem, uma pessoa que gosta de ajudar. Você não gosta de estar perto desta pessoa? Claro que sim. Então essa maneira, essas atitudes, esse gesto nos dá o desejo de estar perto dessas pessoas. E quanto mais as pessoas se achegam para Cristo, estejam em Deus e sendo alimentado pela palavra, pelas escrituras, pelo livro da lei, pelo livro sagrado, nós vamos aprimorando, desenvolvendo, de maneira que nós vamos amadurecendo, e as atitudes negativas que há nas nossas vidas vai deixando para trás, e nós vamos evoluindo, nós vamos transcendendo, ou seja, nós vamos amadurecendo, nós vamos sendo mais paciente, mais amoroso. E como cristão isso é natural, isso tem que se evidencializar nas nossas vidas, porque nós já somos uma nova criatura, nós somos diferentes, nós temos um compromisso com Deus e um compromisso com as Escrituras, e é natural que o crente se comporte de maneira que agrade ao Senhor. É natural que os crentes, que os evangélicos, que aqueles que estão em Deus, no Salvador, eles têm que ter uma nova atitude, e essa atitude tem que sobressair a do mundo, tem que sobressair daqueles que estão vivendo nas drogas, na bebida, na violência, na criminalidade, na brutalidade, pessoas perversas, pessoas que têm um caráter deturpado. Então a gente tem que ser diferente para que eles sintam o desejo de estar num ambiente que a gente esteja frequentando, que é a casa do Senhor, porque é através de Deus que transforma a vida, e através da meditação da palavra, das Escrituras, que nós vamos conhecendo ao Senhor, e nós vamos sendo transformados de maneira que agrade a Deus e que glorifique o seu nome. Veja o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 e 33. 32 diz assim: da multidão dos que criam, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum.
veja, eles compartilhavam, esse amor era tão forte, as Escrituras e o Espírito Santo e a presença dele era tão forte neles, que eles se doavam e que eles não queriam que outros tivessem menos do que eles. Então havia uma compartilhação. Quem tinha 2 pães e quem não tinha nenhum pão, eles compartilhavam, eles dividiam, de maneira que todos estivessem bem. O 33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça. Mas percebam que, como eu já disse a vocês, essa graça não é a graça salvadora. Posteriormente, a graça salvadora ela vai entrar na vida daqueles que são atraídos pelos cristãos. Mas o que a palavra está falando aqui é a qualidade e a capacidade que Deus deu a cada um desses apóstolos. Uma qualidade que estava nele, que foi aguçada, que foi aprimorada, que foi exercida mais com o auxílio das Escrituras e a operação do Espírito Santo. Eles exerceram mais e o povo gostaram, ficaram felizes e passaram a amar esses apóstolos como servos de Deus, como canais de bênção. E o Espírito Santo trouxe essas pessoas para o seio, para a comunidade cristã, e lá a obra foi evidencializada, a obra do Espírito Santo, produzindo então a graça salvadora na vida desses irmãos. Veja o versículo 3, amados. O apóstolo Paulo falando para aquela igreja, dizendo: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo. Percebam aqui, queridos, que o apóstolo Paulo está exortando esses irmãos para que não façam nada por questões pessoais, buscando glória para si próprio. Isso provocaria discórdia, contenda e desavenças, prejudicando o desenvolvimento da obra de Deus. Mas tudo quanto fizerdes, façais por amor, buscando o prazer no Senhor e não nas pessoas, porque o primeiro lugar que é satisfazer a vontade de Deus, é agradar a Deus. Segundo, é de ver os irmãos bem. Temos que ter em mente que nós não somos dignos de trabalhar para Deus, mas é a graça e a misericórdia do Senhor. Portanto, devemos fazer o nosso papel com humildade e considerando o meu irmão melhor do que eu. Agindo dessa forma, querido, as desavenças, as brigas, as contendas, os conflitos, né? O que é conflitos? Choques de ideia, né? O conflito, ele provoca discórdia, as ideias, quando se unem, às vezes tem confrontos, mas trabalhando de uma forma sábia, tudo vai dar certo para a glória de Deus. Mas quando a gente visa que o outro é melhor do que eu, e o meu irmão me considera melhor do que ele, todos nós trabalhamos para a glória de Deus, e que o nome de Cristo é glorificado, e as pessoas terão desejo de vir à igreja do Senhor Jesus Cristo, porque eles verão a diferença. Veja aqui, o que é que o apóstolo Paulo está aqui fazendo? O apóstolo Paulo está despertando nesses irmãos o hábito da valorização, valorizar a interdependência e não a dependência. Como assim, queridos? Por exemplo, amado, a interdependência é o irmão que depende do outro. Veja bem. Já a dependência é aquele que não precisa do próximo ou do outro. Tem até alguns momentos, alguns casos, que a gente pode até fazer algo ou exercer alguma tarefa sem o auxílio ou ajuda da outra pessoa, mas isso nem sempre. Ou quando as coisas vai ao extremo demais, isso prejudica o desenvolvimento da obra
do Senhor Jesus Cristo. O que podemos fazer? Só. Mas isso, como eu já falei, vale a pena salientar, mas isso ao extremo prejudicará a igreja ou a equipe, porque a união ou a unidade, ele abrange todos os setores, o espiritual, o empresarial, de uma equipe executando uma tarefa. Se não haver unidade, há prejuízos e prejuízos sérios. Mas isso, na obra de Deus, na operação para a salvação e para o aperfeiçoamento dos irmãos, não vai prejudicar no sentido de interromper a obra do Senhor, mas vai prejudicar na velocidade ou no desenvolvimento, e não na ação total. Porque a obra de Cristo, ela iniciou e será completa, assim como nós falamos no começo, em Filipenses capítulo 1. Não é? A obra vai ser desenvolvida porque Deus é soberano, Ele lidera maravilhosamente. Então, o apóstolo Paulo orienta esses membros a viverem em união. União tem a ver com estarmos juntos, trabalharmos em harmonia. Unidade tem a ver com seguir uma mesma ideia. Temos 10 pessoas, um só não pode trabalhar diferente dos 9. Então isso não será unidade, mas será partidarismo. Mas quando os 10 se unem, eles estão unidos para a obra do Senhor. E a união entre eles faz com que a obra trabalhe de forma harmônica. Nós precisamos estarmos bem atentos relacionado a isso. Com isso, a igreja do Senhor Jesus Cristo aprende a respeitar o outro, sendo assim os crentes dará o seu melhor, cooperando um com os outros, trazendo satisfação para todos. Olha o que diz, querido, São Francisco de Assis. Ele diz assim: só receber separa você dos outros, mas só dar une você aos outros. É satisfatório e maravilhoso poder estar proporcionando o bem ao próximo. As atitudes nobres converterá em bênção para aqueles que assim o fizerem. Veja o versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Qual o desejo de Cristo? De satisfazer a vontade de Deus em amor. Veja aqui também a unidade e a união em exercício. Veja que coisa maravilhosa e magnífica. Paulo espera que a igreja, que os cristãos, que eles manifestem este amor, o amor de Cristo. Essa era a vontade de Jesus Cristo, de agradar aquele que o enviou, seu Pai. Deus enviou a Cristo, mas Cristo não trabalhou, não exerceu o seu ministério, ele não realizou a sua missão de maneira que ele mesmo se glorificasse, mas ele mesmo diz: a minha comida é satisfazer a vontade de meu Pai. Assim é a nossa satisfação, de agradar e de satisfazer a Deus. Segundo, de ver os irmãos bem, de ver a obra se desenvolvendo, de ver os irmãos e irmãs e grupos fortalecidos no Senhor e preparados para as adversidades que estão para vir. Isso é que é maravilhoso. Estarmos unidos, querido, não há como ninguém vencer a gente. Nós não podemos trabalhar desunidos, nós não podemos trabalhar só, temos sempre que estar unidos, nós temos sempre que estar em consonância com a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, com a presença de Deus, com os nossos líderes e os grupos, para glorificar o nome do Senhor, para resgatar vidas que estão morrendo nas drogas, na violência, na criminalidade, de cumprir a nossa missão que o Senhor Jesus Cristo nos deu. E isso nós precisamos fazer a cada dia mais. Que a igreja de Cristo se abnegue dos seus próprios sentimentos, seus próprios desejos, para satisfazer a vontade
do Senhor. Veja o que o apóstolo Paulo ele diz: mas o que para mim era ganho, eu repudio por perda por Cristo, e nada me glorio, nada me tenho por maior. Na verdade, tenho também por perda todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa agradar a Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 7 e 8. Esse é o nosso objetivo aqui, não é? De agradar ao Senhor, de satisfazer a vontade de Deus, de ver a obra bem. Versículo 6: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Meus amados, Cristo, mesmo sendo divino, dotado de poder, não usufruiu ou não usurpou desse poder, como quis Satanás. Em Isaías 14, versículo 12 e o versículo 14, Satanás quis usurpar, quis ser semelhante a Deus, e ao mesmo tempo ele quis colocar no coração de Adão e de Eva esse desejo. Lá no Gênesis capítulo 3, ele quis que eles usufruíssem e usurpassem, o tentador. Mas a igreja de Cristo não pode exercer esse desejo, não pode. O diabo fez isso. O diabo quis usurpar e ser igual ao Senhor, e tentou o casal que foi seduzido por ele. Então devemos tomar esse cuidado. Quem é que nos orientará? As Escrituras. Quem é que nos colocará no caminho certo? Quem é que nos colocará na luz? A palavra do Senhor, através da leitura e da meditação das Escrituras e da operação do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, mas com Jesus Cristo não foi assim. Ele renunciou-se e agiu como servo, satisfazendo os desígnios de seu Pai. Na forma de homem, ele tinha que suportar, e suportou até a morte, e morte de cruz, amado. Verso 7 diz o seguinte: mas ele mesmo aniquilou-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Queridos, a palavra aqui, esvaziamento, ou aniquilou-se, a palavra aniquilou-se, no original, no grego, é kenosis, que significa esvaziamento ou tornar-se nulo. Cristo se esvaziou-se, ou seja, ele deixou de lado a sua divindade. Veja, ele não deixou de ser divino, ele não deixou de ser Deus, ele deixou de lado e exerceu como homem para cumprir a sua missão aqui nesta terra, e agiu como servo do Senhor. Assim o apóstolo pede que a igreja tenha essa mesma atitude de humildade, de servidão e de entrega, que a igreja do Senhor não usurpasse aquilo que não a pertencia, assim não permitindo que a soberba, que o orgulho, que o egoísmo, que o egocentrismo e quaisquer outro tipo que venham a prejudicar a comunhão com Deus e com os irmãos. No verso 8: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Encontrando nessa situação, na forma humana, a morte pela crucificação foi a sua maior humilhação, porque no Antigo Testamento, todo aquele que fosse pendurado no madeiro era tido como maldito, era considerado como maldito, amados e amadas. Vejam em Deuteronômio capítulo 21 e o versículo 22 e o 23, que diz assim:
Se alguém houver pecado passível da pena de morte e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrará no mesmo dia. Quanto o que foi pendurado no madeiro é maldito de Deus, assim não contaminará a terra que o Senhor teu Deus te dará por herança. Aqui nós vemos uma ordem estabelecida por Deus através do servo Moisés. E é por isso que Cristo não passou a noite toda pendurado no madeiro, foi retirado pela madrugada. Já na morte entre os romanos, não era morte por crucificação, mas era morte por decapitação, como o apóstolo Paulo foi decapitado, né? Mas aquele que fosse morto e pendurado no madeiro era tido como maldito. Vale a pena salientar que antes, quando falamos de cruz, nós logo remete à maldição. Hoje, nos dias de hoje e no Novo Testamento, quando falamos de cruz, falamos de salvação. Jesus Cristo venceu o pecado lá na cruz do Calvário. Então, é vitória sobre o pecado, amados. No versículo 9 diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Querido, veja bem aqui, que coisa maravilhosa. Deus aqui, depois da obra do Senhor Jesus Cristo, da sua obediência, da sua entrega, Deus o exaltou soberanamente. Soberanamente o Senhor exaltou a Cristo Jesus. Mas que é uma pergunta que é minha e que é sua. Nos céus Deus exaltou a Cristo. Por que Ele fez isso? Se Ele já era Deus, qual a razão disso? Primeiro, amados, pelo seu trabalho, pelo seu sofrimento, pela sua entrega e morte horrível e horrorosa na cruz do Calvário. Então Jesus foi honrado. Segundo e último, para honrá-lo nos céus diante dos anjos. A forma humana é menor do que os seres celestiais, os anjos. É por isso que Deus o exaltou. Agora versículo 10 e 11, veja: para que ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Queridos, percebam aqui que todos diante do nome de Jesus têm que reconhecer que Cristo é digno de toda honra e de toda glória e de toda adoração, não só nos céus, mas na terra e até no inferno. Deus é conhecido, reconhecido, Deus é temido e tremido. Ele é soberano e todos se rendem mediante a sua palavra. E o versículo 11, quando a gente confessa, agora a gente proferirá. Veja o versículo 11, que diz assim: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, todos os povos e línguas reconhecerão e confessarão publicamente para o mundo ver que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, de eternidade a eternidade. Que coisa maravilhosa, coisa linda do Senhor. Então Jesus Cristo fez sua obra e foi glorificado, é mérito de Cristo. A salvação é mérito de Cristo e não dos seres humanos. O que a gente em parte é na santificação, como já vimos falando, mas a obra redentora, a obra da salvação é obra de Cristo. A crucificação, um trabalho penoso e árduo, como é expresso em Isaías 53, Cristo sofreu e agora ele verá o seu trabalho. E como foi maravilhoso passar por aquele momento. Cristo é digno de toda a honra e toda a glória. Portanto, irmãos,
quando você for exercer sua atividade, cumprir a sua missão, faça com amor, faça com carinho, unidos no Senhor, de maneira satisfatória, para que o nome de Cristo seja glorificado. Eu quero fazer aqui 3 aplicações, querida, para encerrarmos. Diante disso, meus irmãos, como é que a igreja de Cristo tem se comportado? Será que a igreja de Cristo tem se comportado como a igreja primitiva ou como o povo do mundo? Como é que tem sido? Pensamos nisso, em nome de Jesus. Primeira aplicação: os cristãos precisam ser mais unidos e trabalhar de forma mais harmônica. Segundo, a igreja de hoje precisa voltar ao primeiro amor. Veja, a igreja não pode trabalhar desunida, o pastor querendo uma coisa e a igreja querendo outra. A igreja tem que seguir a ideia do pastor, a visão do pastor, que é a visão bíblica. Se a visão dele estiver real e fiel às escrituras, o desejo tem que ser igual ao do pastor. Não pode uma pessoa estar remando e a outra parada, porque o barco só vai ficar girando em círculo. Segundo, os dois têm que trabalhar junto, porque de forma unida e harmônica. Assim é a igreja, assim é o rebanho de Deus e assim é a liderança do Senhor. Ora, queridos, passamos a vida toda pedindo para Deus levantar você como instrumento de Deus, como canais de bênção, e chega agora o momento de Deus usar você, e logo é colocado no coração do pastor presidente, do pastor responsável para a obra. Ele integra você à obra missionária, à obra da evangelização, à obra de cuidar do rebanho, e agora a gente quer arriarmos as armas? Não, queridos. Passamos a vida toda jejuando, orando, pedindo a Deus, e quando chega agora, a gente quer desistir, a gente quer trabalhar de forma solta. Não, temos que estar juntos, unidos e ligados em Cristo, para que a obra flua de maneira que haja satisfação. Então, divisão, partidarismo não progride a obra do Senhor, a obra não se desenvolve. Então precisamos estarmos unidos e trabalhando de forma harmônica. Segundo, a igreja precisa aqui trabalhar e sempre exercendo com o vínculo do amor. O amor tem que ser o cerne, o amor é o combustível. A gente não pode fazer as coisas sem amor, a gente não pode agir mecanicamente. O amor tem que estar sendo o centro das nossas motivações, fazendo tudo com amor, com prazer, de agradar a Deus, de ser fiel ao chamado e à confiança do seu líder, e também por você, meu querido, por você querer ver bem um rebanho que foi dado na sua mão, querer ver bem sua família. Então você tem que trabalhar em amor. Jesus Cristo repreendeu a igreja de Éfeso. Era uma igreja teológica, uma igreja que primava pela palavra, mas que os anos foram se passando e o seu amor foi esfriando. E aí o Cristo, o Salvador, o nosso Redentor, ele disse: tenho porém contra ti que voltem ao seu primeiro amor. Nós precisamos voltar ao nosso primeiro amor e exercermos a obra do Senhor até Cristo voltar. Por último, o povo de Deus necessita trabalhar com humildade. Nós não somos melhor do que ninguém. O outro é melhor do que eu, e o outro tem que pensar que tem outras pessoas melhores do que ele, e assim ambos se unirão, estarão juntos e exercerão o ministério do Senhor. Deixe para cada um de nossos corações. Desta forma, a igreja do Senhor agradará a Deus e glorificará o nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, queridos e queridas, concluo dizendo que a igreja entre na batalha, espiritualmente falando, que os irmãos vençam a batalha em unidade para a glória do Senhor. A partir desse conhecimento, dessas palavras, a igreja deve ajudar uns aos outros a enxergarem o melhor para o corpo de Cristo, a fim de se prepararem para superar as lutas e as adversidades que há de vir. Isso nós precisamos estarmos preparados, e desunidos nós não venceremos.
nós temos que estar unidos em Cristo, unidos entre irmãos, para que possamos vencer. Amém? Que Deus em Cristo Jesus lhe conceda graça, oportunidade e privilégio de trabalhar no seu reino. Vamos orar, querido? Louvo a Deus e agradeço a cada um de vocês por estar participando dessa escola bíblica dominical. Que Deus abençoe poderosamente. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esse momento entre irmãos, Pai querido. Te louvamos pelo teu amor, pela tua obra, e te pedimos, nos ajude a completarmos a missão que foi nos concedida, Senhor. Abençoa o nosso ministério e os demais ministérios. Nos ensine, nos conduza a sermos fiéis ao teu chamado, a sermos fiéis na pregação, a sermos fiéis mediante, Pai querido, aos cuidados que foi colocado aos nossos irmãos, Pai. Abençoe cada um e nos conceda outra oportunidade. Essa nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, queridos.